Salmos capítulo 32 diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Louvado seja Deus. Vamos inclinar nossa fronte, aí você mesmo no seu lar. Como sempre diz o pastor Febrônio, que possa haver reverência e que você possa fazer do teu lar nesse momento a congregação do Senhor. Oremos. Querido Pai, aqui está diante de nós a tua bendita palavra, Senhor. Nós temos lido as Escrituras, Pai. Agora nos colocamos, Senhor, em expectativa, como disse o nosso irmão, por aquilo que o Senhor nos trará, Pai. Possa o Senhor falar aos corações, Pai, alcançar aquele que tem necessidade disto, que será deste alimento, desta vitamina, Senhor. Concede-nos graça aqui, desenvoltura, que possamos colocar as palavras de forma compreensível e que a tua unção acompanhe, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero falar então sobre confissões. Há algum tempo atrás eu ouvi o pastor Febrônio, uma escola dominical, falando sobre algo nessa linha, e está disponível. Estava olhando, tem uns 2 anos atrás, e está disponível como confesse seus pecados ou algo assim. Seria bom rever, né, se esse assunto lhe for interessante, importante, e eu creio que é para cada um de nós. Confessar, no sentido do que nós lemos aqui, o salmista, ele é, podemos dizer, o caminho para você alcançar o perdão. Observe que essa confissão, ela deve vir de um coração arrependido. Ela não pode ser algo frio, algo formal, tem que ser algo real, genuíno. A Bíblia diz que, Isaías disse que as nossas orações, elas são impedidas, muitas vezes, muito embora ele comece dizendo que os ouvidos de Deus não estão agravados, não. Os seus braços não estão encolhidos, atrofiados, não. Mas no versículo seguinte ele disse que os nossos pecados, ou seja, as transgressões, fazem uma barreira entre nós e nosso Deus, para que as nossas orações não cheguem a Ele. E então nós precisamos sim alcançar dele o perdão, a misericórdia, e muitas vezes isso vem através de uma confissão. Davi disse: confessei-te o meu pecado. Então, nós observamos aqui, irmãos, João, na sua primeira carta, ele disse que 3 coisas há no mundo. Quando ele fala, aquele que ama o mundo, as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele, ele diz 3 coisas há no mundo: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, ou seja, o orgulho. E esse é um grande obstáculo para a confissão. O orgulho, vamos dizer, ele é uma muralha para que você possa vir e confessar. Agora, uma confissão, irmãos, entrando já aqui,
Quando se vai fazer uma confissão, é algo simples de certa forma, mas olhando por outro ângulo, ela precisa ser feita da maneira correta. Ela tem as suas diretrizes, por assim dizer. Uma confissão, para começar, ela nunca pode ser feita pelas metades. Uma confissão, ela tem que ser de A a Z, vamos dizer, ela tem que tomar todo o contexto. Você precisa colocar tudo sobre a mesa. Cada ponto, vamos dizer assim, daquilo que compõe a tua confissão, deve ser alcançado, sem omitir nada. Porque, do contrário, ele não é, na verdade, uma confissão. Outro dia, contando uma pequena experiência, eu estava vendo sobre o caso de um irmão em um certo lugar, e um dia ele me surpreendeu com uma ligação dizendo que havia sido preso. Então, para nós é um espanto um irmão ser preso. E ele disse assim: a minha esposa me denunciou na Maria da Penha, na lei, e a polícia me prendeu. Automaticamente a tua mente vai e imagina o que deve ter acontecido. E eu perguntei a ele: mas o que houve? Ele disse: não houve nada. Quando eu relatei esse assunto ao pastor Febroni, ele disse: vá e veja, porque a coisa não está bem contada. Quando eu fui conversar com a irmã, depois de um tempo encontrei ela, ela disse que ela não chamou nada, foi os vizinhos que chamaram, porque esse personagem em questão havia pego uma faca, perdeu o controle por algum assunto, e a irmã, com a criança, correu ao banheiro e se trancou e chaveou a porta, e ele estava batendo na porta, e então, logicamente, ela gritou e os vizinhos chamaram, e a polícia levou ele, ficou detido como que por 7 dias. Depois do caso passado, conversando novamente com ele, eu fiz uma pergunta: disse, por que você... Perguntei de novo sobre o assunto, foi bem assim? Aí ele abriu o jogo, e eu disse para ele: por que você não contou a verdade naquele momento? Veja que, como é que você pode ajudar uma pessoa que te traz uma confissão manca, vamos dizer assim, traz uma confissão pelas metades, vamos dizer, traz uma confissão que não equivale com a verdade, não te oferece todos os dados, simplesmente faz uma confissão que acaba perdendo mais pontos do que não tivesse confessado. Então você observe, uma confissão, ela não pode ser uma confissão pela metade. Eu estava vendo outro dia, numa palestra, o homem contou uma história, que isso não é por gracejo que se conta aqui, mas a mãe escutou os choros do menino pequeno e correu lá, e lá estava a irmãzinha mais velha, vamos chamar de Mariazinha, e o Pedrinho. E o Pedrinho estava aos prantos, e ele disse: a Mariazinha puxou o meu cabelo e chutou a minha perna. E a mãe disse: Mariazinha, por que você permitiu Satanás entrar no teu coração e fazer você puxar o cabelo do teu irmão e chutar a perna dele? A Mariazinha olhou e disse para ela assim: mãe, puxar o cabelo pode até ter sido Satanás, mas chutar a perna dele fui eu que quis mesmo. Quer dizer, é uma confissão, vamos dizer, real, quando você oferece todos os dados e assume os erros que você cometeu. E todos nós nesse caminho estamos sujeitos a cometer erros. Todos nós nesse caminho estamos sujeitos a cometer erros. Eu lembro que quando eu aceitei a mensagem, vamos dizer assim, uma das maiores decepções para mim foi justamente sobre esse personagem que nós lemos no princípio, quando eu ouvi sobre o assunto de Betseba. Aquilo foi tão dolorido para mim, porque quando eu comecei a vir nos cultos e ouvir as pregações há 15 anos atrás, eu imaginava que não havia, que isto era a perfeição, era ouro, vamos dizer, achei a mina de ouro, porque eu ouvia do púlpito e eu pensava, todos são assim. Quando eu olhei nas Escrituras e vi um homem segundo o coração de Deus, chamado Davi, vamos dizer, cometendo aquela falha, eu confesso que eu fiquei pensando,
como é que pode? Como é que as coisas são então? E com o passar dos anos, a gente vai aprendendo e vendo que nós não deixamos de ser humano. Então, em menor escala ou em maior escala, todos nós precisamos continuamente de perdão, e alguns através de uma confissão, e de uma confissão bem feita. De uma confissão, vamos dizer, completa, não de uma confissão pelas metades. Vamos seguir um pouquinho mais aqui. Há um tipo de confissão que ela é feita não por arrependimento, mas pela, vamos dizer assim, pela natureza da pessoa, pela sua sinceridade. Ela não admite, veja, ela confessa por uma forma de orgulho que não admite ela, vamos dizer assim, mentir. Então, ela confessa não por arrependimento, mas por sinceridade. Ela chega e diz, eu fiz isso. Não é uma confissão leal e legal, vamos dizer, conforme as Escrituras, porque não houve um arrependimento, mas sim uma sinceridade, vamos dizer, da índole da pessoa. Estufa o peito e conta o que fez, não é uma confissão. É diferente, é por sinceridade e não por arrependimento. E nós precisamos de um arrependimento, porque há uma diferença entre assumir e confessar. E o arrependimento do que nós estamos falando é quando você é convencido pelo Espírito Santo, vamos dizer, e isso te traz esse arrependimento, me traz esse arrependimento. Louvado seja Deus. E o arrependimento, por sua vez, ele é uma tristeza profunda. Vamos dizer, por você ter entristecido a Deus, saber que entristeceu a Deus, porque lá no fundo do teu coração o Espírito Santo vem e te convence. E aí você precisa resolver o assunto, precisa levar isso ao perdão, precisa muitas vezes confessar. Nós falamos alguns dias atrás aqui, e está essa gravação na internet, sobre se o coração nos condena, maior é Deus. Sob este título eu creio que está a pregação. E nós falamos mais ou menos nesta linha algo. E nós tocamos nesta escritura de 2 aos Coríntios, capítulo 7. 2 aos Coríntios, capítulo 7. Nós vamos procurar nesse culto ir mais calmamente, né? Estamos como que sozinhos aqui, não é, irmão Mateus? Então, não vamos correr pelos corredores, vamos manter mais conversando com os irmãos calmamente. Agora você observe aqui, 2 Coríntios capítulo 7, versículos 8 e 9. Diz assim, portanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo. Embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Versículo 10 diz assim, porque a tristeza segundo Deus opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Observe, a tristeza segundo Deus opera um arrependimento. Quando você tem esse arrependimento, aí então você está apto para fazer uma confissão genuína. E quando você é convencido pelo Espírito Santo, vamos dizer, este arrependimento genuíno veio à tona, então você está apto a fazer uma confissão real. Vamos dizer, como aquele jovem pródigo que chegou para o seu pai e ele disse, pequei. Vamos dizer, pai, dá uma oportunidade, não foi tão mal assim, eu saí um pouco. Não, ele disse, eu pequei contra os céus e perante a ti não sou digno de ser chamado teu filho, faça-me como um dos teus jornaleiros. Aí nós vemos um arrependimento genuíno, aí nós vemos uma confissão real, sem precedentes, vamos dizer, a imagem dele não estava mais sobre a balança, vamos dizer, o seu status não estava mais em uma balança. Ele chegou e colocou com todas as letras e expôs o seu pecado. Assim como Davi disse, porque enquanto ele tinha aquilo dentro dele, ele disse o seu humor tornou-se em seca de estio, vamos dizer, até os seus ossos doíam, mas quando ele pôs aquilo para fora, colocou sobre a mesa. Vamos dizer, o jovem chega e diz, pai, é assim, daqui até aqui.
A moça chega e diz: pai, foi assim, assado, está aqui diante de ti, preciso de ajuda. Vamos um pouco além, vamos seguindo aqui, um pouco não, vamos seguindo. Aí você observa, irmãos, que este arrependimento, ele vai funcionar aliado a outros dois fatores que Paulo menciona a Timóteo no capítulo 1 da sua primeira carta, nos versículos 5 e 6, e depois ele repete no versículo 19, ele usa uma boa consciência, um coração puro, uma fé não fingida. Uma boa consciência, vamos dizer, aí é onde que as coisas começam a funcionar. Vamos um pouco mais, vamos seguindo aqui. As pessoas, muitas vezes, irmãos, se arrependem. Há pessoas que muitas vezes se arrependem, mas não é esse tipo de arrependimento que nós estamos falando. Então, você vai observando que há uma variedade de formas aqui, mas dentre estas várias formas existe um canal que é o real e o legal, vamos dizer, que é o válido. Tem muitas pessoas que se arrependem, dizem: olha, irmão, eu estou arrependido pelo que eu fiz. Quando você vai analisar o decorrer da coisa, você vê que este arrependimento, ele veio em cena, ou ele brotou, quando aquilo trouxe uma consequência. Quer dizer, quando houve uma consequência pelo dano, pelo pecado cometido, por assim dizer, aquela consequência fez com que a pessoa se arrependesse, mas o pecado em si não. Quer dizer, quando aquilo, vamos dizer, chocou, que trouxe algum prejuízo, que a pessoa teve que colher o fruto que plantou, ali sim ela se arrependeu. Ela pode dizer: eu estou arrependido, mas não é o mesmo tipo de arrependimento. Não foi um convencer do Espírito Santo, não foi um convencer, vamos dizer, de uma palavra, de uma pregação que veio cortando e tomou você ali no assento e fez tremer, e você foi convencido pelo Espírito Santo. Você chama a esposa, o esposo, o ministério, o irmão, o que for, e você vai até a pessoa e confessa aquilo. É diferente do que quando, vamos dizer assim, o prejuízo bateu à porta, aí você diz: bah, eu me arrependo de ter feito aquilo. Vamos caminhando um pouco mais. Aleluias. Isso leva você, irmãos, a acertar esses erros. E aí você tem aqui, você tem que acertar muitas vezes direto com Deus, muitas vezes você tem que acertar com um irmão, às vezes é com o esposo, às vezes é com a esposa, nem sempre é direto com Deus. Nós vamos entrar nisso logo em seguida. E mais uma coisa que é importante nessa questão de confissão e perdão, é que nem sempre, e eu creio que poderia ousar dizer que na maioria das vezes, o ser perdoado, ele não te isenta das consequências daquele ato. Você pode talvez chegar, confessar, receber o perdão, estar tudo bem, mas você saiba que você plantou uma sementinha lá atrás. Vamos dizer, quando Davi saiu ali, vamos dizer, tomou a mulher de Urias, matou Urias, vamos dizer, se arrependeu diante do profeta Natã, vamos dizer, quem sabe, se arrependeu e confessou e disse: isso é verdade, mas logo depois lá estavam as consequências batendo na sua porta. Então, o perdão, vamos dizer, nem sempre ele vai te livrar das consequências. Como ouvi uma frase: o plantio é uma escolha, meu irmão, mas a colheita, ela é inevitável. Está vendo? Jovem, vamos dizer, moça, está aí, vamos dizer, na idade de você consolidar o teu lar. Daqui a pouco aparece aquele rapaz, bem, vamos dizer, tem bons princípios, tudo bem, e a pessoa é aconselhada pelo ministério, é aconselhada, vamos dizer, pelos pais, e simplesmente vai. Depois se arrepende, mas aí você já plantou a semente. Quantos e quantos casos nós temos de a pessoa, jovens, essa semana mesmo passada, eu estava conversando com uma, simplesmente, como dizem aqui no sul, enveredou para aquele lado e parece que não existia mais nenhum rapaz no mundo, foi lá e simplesmente fez a coisa por trás dos panos com um rapaz ímpio que não quer nem ouvir falar em Bíblia. Veja, observe, aí você diz: mas eu me arrependi desse namoro,
tudo bem, nós vamos dizer, vamos seguir te ajudando, vamos te ajudar, vamos dar o nosso melhor para te ajudar, mas infelizmente agora você pôs uma cruz no teu ombro. Então veja que o arrependimento nem sempre, vai fazer você estar isento das consequências do teu erro. Por isso precisa estar sensível a Deus, por isso precisa estar perto de Deus, por isso precisa ter uma vida de um nível mais equilibrado de oração, porque a maioria dos problemas que acontecem é porque o nível de oração baixou, o nível de temor baixou, o nível de espiritualidade baixou. E aí começam estas coisinhas a pipocar e as coisas pequenas crescem um dia e viram coisas grandes. É como disse uma vez um certo pastor para uma irmã, foi lá e levou um monte de coisas para o pastor, estava a ponto de divorciar-se por causa de um monte de coisinhas corriqueiras. O pastor virou para ela, falou e disse assim para ela, irmã, mosca não senta em chapa quente. Quer dizer, um fogão com a chapa quente, nenhuma mosca senta em cima. Mas se a chapa estiver fria, então até varejeira senta em cima, põe seus ovos e choca ali a sua ninhada. Então veja, precisamos manter um equilíbrio espiritual, irmãos. Precisamos manter um nível espiritual equilibrado. Eu tenho aqui em minhas mãos, não tinha intenção de ler. Hoje à tarde eu ia pregar sobre um outro assunto enquanto eu meditava. Mas me veio isso ao coração, e eu creio que vai ser de ajuda para alguém. Agora, eu tenho aqui em minhas mãos, não tinha intenção de ler, mas vou ler, a mensagem A Seta da Libertação de Deus. Observe aqui, antes de ler, irmãos, deixa eu comentar algo aqui. Nós, como falamos no princípio, nós estamos vivendo um tempo diferente, por assim dizer. Diferente, o irmão citava para mim hoje à tarde, sobre a última vez que pregamos aqui, que citamos do início, quando eu vim para a mensagem há 15 anos atrás, como nós víamos pessoas no altar, havia algo diferente, isso é inegável. Agora, será que Deus mudou? Porque nós precisamos, amados irmãos, estar cônscios de uma coisa, algumas coisas com certeza mudaram, e nós não vamos voltar no tempo ou viver de melancolia. Por exemplo, isto aqui é algo novo, não se previu isto aqui. Estar pregando olhando para uma câmera sem pessoas assentadas nos bancos, sem ouvir um amém. Este é um lado da mudança que não está na nossa alçada. Nós não podemos fazer algo contra a lei, ou vamos dizer, de forma inconsequente. Mas existe um que disse, eu sou Deus e não mudo. Vamos dizer, a sua maneira permanece a mesma, ele ainda é o mesmo, ele ainda cela com o Espírito Santo, ele ainda é um Deus que trata com santidade, ele ainda é o mesmo. Então você observa, irmãos, que se nós podemos, vamos dizer, nos adequar ao modelo atual, e temos que nos adequar. A internet é uma realidade, nós não conseguimos viver sem a internet, trabalhar sem a internet, e por que nós não vamos usar este meio para o Evangelho? Agora nós temos de estar cônscios de que nós não podemos mudar o Evangelho, podemos mudar as maneiras, vamos dizer, de atingir e nos adequar. O irmão Branham usava o telefone, usava o rádio, e eu creio que se tivesse internet nos seus dias, com certeza ele usaria. Ele disse, de todas as maneiras temos que evangelizar. O que nós não podemos mudar é o Deus a quem nós pregamos, vamos dizer, as suas maneiras. Parágrafo 25 dessa mensagem diz assim, então agora, amados, vocês aqui em Shreveport, e eu aconselharia, quem sou eu para aconselhar, mas como vosso irmão, lê essa mensagem, A Seta da Libertação de Deus, maravilhosíssima. Ele diz assim, vocês aqui em Shreveport, deixem que isto seja uma advertência para vocês. Se vocês creem que eu sou um servo de Deus, ouçam, a melhor coisa para vocês fazerem aqui no Tabernáculo da Vida ou em qualquer outro lugar, Chapecó, ou seja onde for, é manter a velha maneira das reuniões de oração e guardar a unidade do Espírito, manter-se olhando e atento para a vinda do Senhor. Mantenham fora de vocês todo mundanismo. Não importa o quanto isso doa, seja circuncidado pelo Espírito Santo e Ele cortará fora todas as coisas mundanas. Agora,
eu começo a ver o mundanismo infiltrando-se em vosso meio. Então agora jogue isso fora, não importa quão difícil seja, tabernáculo da vida, eu vos estou falando. Agora vocês, irmãos batistas, falem ao seu povo da mesma maneira, mas eu começo a notar algo diferente. Este não é o mesmo tabernáculo da vida que eu costumava vir. E eu quero lembrar-lhes esta noite, mantenham esta velha maneira das reuniões de oração. Aí você diz, irmão Reinaldo está se contradizendo. Não, estou lendo o profeta. Você não pode ter uma reunião de oração com a sua esposa, os seus filhos. Vamos dizer, não pode ter uma reunião de oração entre a sua família, que convivem junto? Com certeza pode, nesse momento. Agora observe aqui, mantenham esta velha maneira de fazer o Espírito Santo cair entre vocês. Mantenha o mundo fora disso, cele Cristo dentro, e se você está diminuindo em oração de alguma maneira, apenas lembre-se que o que semeares colherá, apenas lembre-se disso. Observa, irmãos, então nós podemos, as coisas ao nosso redor podem mudar sim, mas intimidade com Deus continua sendo intimidade com Deus, batismo no Espírito Santo continua sendo batismo do Espírito Santo, a palavra continua sendo a palavra. Não vamos trazer um jeito moderno. Aí você diz, irmão Reinaldo, mas eu tenho assistido lá o quadro lá, ou você sabia que é tão, vamos dizer, simples. Sim, com certeza, é uma pescaria. É uma maneira de abordagem para a internet para a pessoa que talvez nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Mas quando você vai, por exemplo, em Gênesis capítulo 17, se não me falha a memória, você vai ver Deus chamou Abraão, Abraão desceu para o Egito, foi para cá, foi para lá, mas quando Deus deu o selo da circuncisão para Abraão, ele olhou para Abraão e disse assim, agora anda na minha presença e ser perfeito. Quer dizer, tem que haver um crescimento, um amadurecimento. Quando era menino, falava como menino, Paulo disse, mas agora eu cheguei a ser um homem. A Bíblia fala sobre a estatura de um varão perfeito. Paulo fala em Efésios 4, até que todos cheguemos à varonilidade perfeita na estatura de Cristo. Desta forma, não vir meninos e continuar a vida inteira meninos, não. Precisamos de um amadurecimento. Hoje à tarde eu me lembrava como Paulo descreve para Timóteo as faixas etárias. Trate as jovens como se fossem irmãs, as mais velhas como a mães. E fala daquelas mulheres mais velhas que elas tinham que ensinar as mais novas a quê, irmão Reinaldo? Elas tinham que ensinar. Não sou eu que digo, a Bíblia diz, a serem boas donas de casas, sóbrias, honestas, ensinar a amar os seus maridos. Escritura, não deixou de ser escritura, aquele velho, vamos dizer, aquele ancião, sério no seu viver, conhecedor da palavra, para que quando aquele jovem mais moço venha para o evangelho, saiba onde se encostar para se aconselhar. Mas você já imagina um homem, um ancião, por assim dizer, com todo respeito, mas vulnerável, não sabe para que lado está, não sabe de que lado que vem, precisa pelo menos ter um cunho espiritual. Porque, logicamente, os mais novos vão ter que se espelhar dos mais velhos. Louvado seja Deus, e isso não é nenhuma repreensão, irmãos. Não tome por esse lado. Nós estamos falando somente do modelo do evangelho que a Bíblia propõe. Amém? Louvado seja Deus. Vamos seguindo aqui. Louvado seja Deus. Observe, muitas vezes as quedas, vamos dizer, esses tropeços, irmãos, na verdade, muitas vezes, eles ajudam as pessoas a crescer. Você pode dizer, como assim? Sim, muitas vezes. Você pode observar, por exemplo, Abraão. Abraão levou Ló consigo, não deveria ter levado. E você vai ver que Abraão só se apartou de Ló depois que ele tomou aquele susto ali no Egito. Foi depois que ele voltou, a primeira coisa ele chegou lá, nós precisamos se apartar. Vamos dizer, tem horas que este resbalar, vamos dizer, porque você caiu ali, perdeu um pouquinho daquela fama, daquele status, é ali que você consegue reunir forças para vamos dizer assim, para acertar as coisas. Às vezes, estes tombos nos ajudam a crescer. Nos ajuda a reconhecer que nós não passamos de humanos, nós somos falhos sim, do menor até o maior. Agora,
uma coisa você tem que entender, que não é Deus que te empurra para falhar. Não. Deus não empurra ninguém para cair. Deus não empurra ninguém para falhar, para depois tirar um proveito daquilo. Você pode sim trazer aquela cicatriz e dizer que aquela cicatriz te ajudou, mas não pode nunca dizer que Deus te levou a fazer aquilo, não. Compreende? Por exemplo, esses dias eu estava vendo sobre um menino que a mãe dele morava como que ali no Amazonas, naquela região que tem bastante jacaré. E a mãe dele sempre dizia para ele, não vá perto do rio, não vá no rio, não vá lá, não vá naquele local, não vá ali. E ele era pequeno e um dia ali tinha uma água muito boa para nadar, né? E ele acabou não resistindo à tentação. Um dia quente, como todos, até onde se sabe ali são quentes os dias. E ele fugiu dela e foi lá na água. E quando ele estava ali nadando ali tranquilamente, ele ouviu os gritos da mãe dizendo, saia daí, saia daí, saia daí, gritando com tanta veemência. E ele simplesmente começou a sair, mas ele até se assustou pela intensidade dos gritos que a mãe dele dizia, saia de dentro da água. E às vezes nós não compreendemos por que da intensidade de Deus nos alertar de certa forma. Nós não podemos às vezes ver o perigo eminente, mas lá estava a mãe vendo e atrás daquele moço vinha um grande jacaré. E quando ele foi sair da água assim, ele sentiu as suas pernas serem engolidas. E quando o jacaré pegou nas suas pernas, a mãe pegou nos seus braços. E o jacaré, como que ele gira, né? Poderia arrebentar aquele menino ao meio. Mas um vizinho ouviu os gritos, já veio com uma espingarda, uma arma de fogo, algo assim, e atirou no jacaré. E eles estavam ali naquela luta, a mãe contra o jacaré e o menino no meio. Até que ela conseguiu tirar o menino e nisso já levaram para o hospital, ficou internado bastante tempo, as suas pernas todas machucadas, todas cicatrizadas. E quando ele estava para dar alta, depois de alguns dias no hospital, ele disse para o enfermeiro, chegou e falou assim, eu posso ver as cicatrizes nas suas pernas? O menino disse, sim. E levantou o lençol de cima das suas pernas. E lá estava, arranhado de cima a baixo, várias cicatrizes de pontos assim. E aquele enfermeiro disse, você vai ter muita história para contar quando mostrar essas cicatrizes. O menino cobriu rapidamente as pernas e disse, não, essas não. E começou a remangar as mangas assim, puxou bem para cima e disse, essas sim eu vou mostrar. Ali estava a marca das unhas da sua mãe, desde o cotovelo até os pulsos, pela intensidade que ela havia agarrado para puxar ele para fora, também as suas unhas cortaram os seus bracinhos e havia cicatrizes. Ele disse, essas aqui as que eu vou mostrar, porque essas aqui mostrou, vamos dizer, o quanto a minha mãe me ama, precisou me cicatrizar aqui para mim saber do amor dela, vamos dizer, eu tenho em mim aqui, nas minhas cicatrizes o amor dela. Então muitas vezes são coisas que acontecem ali fora que servem para nós compreender o amor de Deus quando nós fomos resgatados daquele perigo que nós não víamos antes. Se tivéssemos dado atenção, talvez não sofreríamos o dano. Mas você observa, irmãos, tocando aqui então, muitas vezes existem tombos ali fora que nos ajudam a crescer, mas nunca é Deus nos mandando para isso. Quer ver uma coisa? Uma escritura bastante conhecida, eu quero ler aqui, Tiago, capítulo 1, versículos 13 ao 15, muito conhecida essa escritura, mas quem sabe nem tanto meditada, porque aqui só é o caminho. Tiago descreveu todo o caminho do pecado aqui. Observe, ele disse assim, ninguém sendo tentado, diga, de Deus eu sou tentado. Mas Deus está permitindo isso aqui para mim ser tentado, Deus está me provando. Deus ama provar os seus filhos, mas não dessa forma. Observe, Tiago está dizendo aqui, ó, diga, ninguém sendo tentado, porque o tentar está sendo, Tiago tratou aqui primeiro o tentar, ninguém quando sendo tentado, mas o tentar não é a primeira coisa.
Você quer ver? Diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus eu sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Ninguém tenta. Observe, mas cada um é tentado quando atraído, vamos dizer, primeiro foi atraído. Cada um é tentado quando atraído. Observe, e engodado pela sua própria concupiscência. E nós falamos no princípio, concupiscência do quê? Da carne. Concupiscência dos olhos. Eu lembro-me de uma pregação, pastor Wilmer, ele falando que quando o diabo pega um jovem dos nossos jovens, vamos dizer, filhos dos nossos irmãos, um jovem da igreja que desvia, a primeira coisa, o diabo pega e joga ele numa experiência na carne, vai jogar ele diante de uma mulher mundana, ou de uma bebida alcoólica, ele vai sentir aquilo no seu sangue, vamos dizer, no seu corpo. E nós muitas vezes queremos falar para jovens ali, praticamente barbados, e contar historinhas. Sabe, eu gosto da maneira, aqui em Chapecó nós temos, os irmãos daqui conhecem o professor Isaac. Eu admiro o professor Isaac, que Deus o abençoe sempre. Não que não admire as outras professoras, graças a Deus nós temos algo consolidado aqui. Mas ele não brinca com as crianças ali. Claro que os pequeninhos têm uma maneira de se chegar, mas eu via assistir aulas da escolinha, vamos abrir em Gênesis, vamos abrir em Salmos, o profeta diz assim, diz assado, prepara nossos jovens, para quando eles chegarem a ser jovens, eles saberem o que creem. Às vezes você sente um frio na barriga, quando é perguntado, jovens perguntaram outro dia, alguém fez uma pergunta para os jovens sobre o Espírito Santo, Atos 2. Sabe, irmão? Somos uma família, mas diga aqui, Atos 2, o irmão Brana nos ensina, foi aonde nasceu a igreja, Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo, isso deveria estar na ponta da língua, vamos dizer, deveria ser a meta, deveria estar ardendo no coração de cada um. Vários não sabiam responder o que era Atos 2. É isto que nós estamos falando neste tempo. Não tem como mudar o evangelho. Nós não vamos chegar com uma forma diferente, não. Nós precisamos que volte os velhos Robson, que entravam no milharal e clamavam pelo Espírito Santo. Como é que nós vamos ter uma geração eleita, vamos dizer assim, neste tempo final? Quando o profeta disse que o evangelho seria levado por mãos de jovens, aí nós olhamos de que forma? Talvez eu vá ouvir por causa disso daqui. Não há problema. Tiago disse isso daqui. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Você está vendo? Há passos estabelecidos, meu irmão. Não é o diabo vem com uma rede, lança sobre você ali, como no filme do Peregrino, e simplesmente te levou, forçou ao pecado. Não, a coisa vem caminhando. É o celular, vai indo, chegou aquela postagem, você foi querer ser educado, vai entrando mais e mais e mais, quando vê você se contaminou todo. Sabe o que eu gosto de ver, irmão, disso? Meus irmãos não estão vendo, mas eu tenho dois na audiência aqui, estão me ajudando aqui. Louvado seja Deus. Quando Davi manda Joabe colocar Urias na frente da peleja, e Urias foi morto, e Joabe foi mandar a notificação para o rei Davi, volte lá na escritura que você vai ver que ele disse assim, ó, e se por acaso o rei se encolerizar e disser, por que chegaste tão perto do muro para pelejar? E ele chegou a citar o filho que era o filho de Gideão, que havia chegado perto do muro, e uma mulher jogou uma pedra de cima do muro, que ele morreu. Interessante, irmão. Você vê que ele diz, por que chegaste tão perto do muro para pelejar? E nós, no nosso tempo, chega-se tão perto do muro, e aí espera que não seja atingido? Aí está, irmãos, muitas vezes, por isso que nós estamos falando nessa noite, às vezes vem com um acerto, uma confissão cheia de justificativas. Irmão, eu fiz isso, mas por causa disso ou daquilo. Não existe a justificativa.
A justificativa que se dá é simplesmente aquilo que disse o profeta: esfria na vida de oração, vamos dizer, começa a ser engodado, tentado, deixa que a concupiscência vai te levando cada vez mais, e você vai indo para perto do muro. O inimigo não precisa fazer nenhum esforço para tirar você. Nós precisamos sim reavivar aquele velho temor, vamos dizer assim, que nos faz olhar com mais, pedir a Deus que nos dê mais segurança. Deixa-me manter aqui, vamos um pouco mais. Só quero abrir um parênteses aqui, quando eu falei eu vou ouvir por causa disso, aqui há pouco atrás, irmão. Talvez algum comentário de um jovem, não estou falando sobre ministério, graças a Deus aqui nós temos, o pastor Febrônio sempre tem me ajudado. Outro dia ele disse: posso falar algo sobre tua pregação? Eu disse: com certeza, estamos aqui como para auxiliar. Se em alguma coisa não estiver indo bem, nós vamos ser ajudados com certeza. Mas irmãos, isso aqui é ABC. Outro dia eu estava ouvindo um pregador que quase foi levantado, assim como fazem com aqueles atletas, né? Levantado. Sabe por quê? Por dizer apenas verdades, simplesmente verdades. E eu estava ali orando e meditando no assunto, e me veio uma frase: quando um homem é elogiado por dizer apenas verdades, aquela nação está com problema. Nós não precisamos ser aplaudidos por dizer simples verdades, irmãos. Mas às vezes aquelas simples verdades estão sendo tão ausentes que nós não nos damos conta. E quando alguém vem e puxa a coisa para o eixo de novo e diz assim: 2 mais 2 é 4, nós pensamos: olha, parece uma raridade uma pregação daquele estilo. Vamos um pouco mais. Eu não vi a hora que eu comecei e então nós vamos seguindo aqui. Eu já estou quase na metade. Vamos aqui. Nós paramos aqui em Tiago, né? Quando se faz essa confissão, nunca se deve justificar ou apontar o dedo, mas é porque fulano, é porque Beltrano, vamos dizer assim, é por causa dela ou é por causa dele. Não se faz dessa forma. Você precisa olhar a tua parte. Quer dizer, a tua parte. Arrependeu, acerta, confessa, a tua parte. Você não pode fazer pelos outros. E nem envolver outros, e nem culpar outros. Essa é uma confissão do outro. Daí ele deveria dizer: olha, eu vim aqui por causa de mim, o fulano fez tal e tal coisa. Mas cada um tem a sua parte, eu tenho a minha parte e assim por diante. Agora, veja, irmãos, vamos acelerar um pouco aqui. Por que é importante uma confissão? Provérbios capítulo 28, 13, vou citar aqui para ganhar tempo. Diz a Bíblia: o que encobre a sua transgressão nunca prosperará. O que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Quer dizer, deixa debaixo do pano ali, ninguém viu. E aí aquilo começa a desenvolver, até mesmo pode desenvolver doença como depressão e tantas coisas mais. Há uma diferença aqui, irmãos, entrando aqui, há uma diferença de você cair em pecado, você cometer algo errado, vamos dizer, e você viver no erro. Por exemplo, eu estava meditando hoje à tarde sobre aquela passagem muito conhecida de quando o profeta disse para sua esposa dizer ao telefone que ele não estava em casa. E aí eu aprendi uma grande lição com a irmã, que eu guardo até hoje. A maneira que ela abordou o profeta. Você observa que ela não disse para ele: você errou. Ela fez uma pergunta para ele. Ela disse: foi certo o que você fez? Quer dizer, isso foi um acidente. Falamos sobre não justificar aqui, mas o profeta realmente também temos que ter um equilíbrio. Somos humanos, dependendo da pressão que nós estamos vivendo. Vamos dizer, aquela irmã sob pressão, quem sabe a criança com febre, chorando, quem sabe queimou o feijão, quem sabe a conta de luz venceu, não deu conta para pagar, não deu conta de pagar, daqui a pouco chega a irmã vizinha ali, quem sabe um pouco menos ocupada, e surge algum contratempo e ela fala algo ali asperamente.
Errou, não deixa de ser um erro. E nós não vamos justificar, mas está sob pressão. E muitas vezes a coisa resbala, vai, acerta, está bem. Agora, viver sobre aquilo, irmãos, essa é uma outra situação. Agora, vamos aqui, seguindo aqui. A gente traz a anotação e às vezes acaba meio que se perdendo um pouco. Mas nós olhamos aqui. O cometer um erro é diferente do que viver no erro. E muitas vezes essa confissão cabe para isso. A pessoa vai cometendo, levando aquele erro camuflado ali, nunca acerta. Nunca se arrepende. Às vezes vai se arrepender lá na frente, como citamos antes, quando aquilo traz algum prejuízo. Aí se arrependeu. Vamos aqui, observe que o profeta disse que quando... Vamos citar nas minhas palavras aqui. Conforme você erra a primeira vez, aquilo dói. Erra a segunda, dói um pouco menos. Erra a terceira, talvez vai doer um pouquinho. A partir da quarta, quinta vez, não dói mais. Esse permanecer no erro é diferente do que cometer um erro, do que um acidente. Vamos seguindo aqui. Vamos ver aqui, Também tem algo mais aqui, irmão, sobre a confissão. Para quem deve ser feita a confissão? Para quem deve ser feita a confissão? Tiago falou sobre confessar as nossas culpas uns aos outros. Nem sempre é o ministério. Como, por exemplo, aquela irmã, certa vez... foi dizer ao profeta, o profeta orava por ela, ela não obtinha cura, não era curada. E o irmão Branham disse, você não tem algo a confessar? Ela disse, não tenho nada para confessar. E a visão rompeu. E o profeta viu aquela mulher com outro homem, o seu marido estava na guerra. E ela disse, irmão Branham, eu já confessei isso para Deus. E o irmão Branham disse, não é para Deus. Você tem que confessar, é para o teu marido. Então você observa que existe uma confissão que deva ser feita para um, outra que deva ser feita para outro, e algumas são feitas ao ministério. E deixa eu dizer algo aqui. Quando você não souber exatamente a quem deva confessar, eu vou dar um conselho. Se você não sabe se é direto ao marido, se não sabe se é direto ao patrão, ao esposo, ou quem quer que seja, mas você sente que tem de confessar algo, traga primeiro ao ministério. O ministério vai te orientar como fazer. Não faça primeiro se você não tem certeza absoluta. Porque às vezes você vai e confessa a Deus e ficou devendo aqui, como no caso dessa irmã. Ou às vezes você vai e confessa direto a pessoa e quando precisaria ter trazido ao ministério. Então, quando não tem uma certeza absoluta, venha primeiro ao ministério. Eu estava lembrando também de algo hoje à tarde, sobre 3 jovens que foram fazer uma pescaria. E aí eles ali começaram a conversar e começaram a confessar um para o outro. E um disse assim, olha, irmãos, somos amigos e tudo. É um problema aí que eu de vez em quando eu tomo um pouco de bebida. Aí os outros, não, todos somos falhos, né? Eu também, irmãos, eu gosto de um baralho de vez em quando. Os 3 jovens ali conversando. E o outro ficou quieto. E eles começaram a ficar preocupados, porque eles haviam confessado, e o outro, será que o outro não tinha nada para confessar? E eles esperaram e não aguentaram, e apertaram o outro, e disseram, e você não tem nenhuma falha? Ele falou, eu tenho. Mas e qual que é? Ele disse, é que eu não vejo a hora de encontrar alguém para contar isso aí. O homem tinha um espírito de fofoca. Então você observa, você tem que saber para quem você conta e até que ponto você conta. Entende? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. A esposa, o marido está com um determinado problema na sua vida íntima e a irmã, muito amiga da outra, vai e expõe a vida do marido para a outra irmã. Entende? Você tem que cuidar para que você abre as tuas coisas, se aquilo é necessário, se aquilo não é necessário. E eu vou concluir aqui. Tem bastante anotações mais aqui, mas eu vou concluir por aqui.
Às vezes a pessoa diz assim, não, mas eu estou na igreja, eu estou na casa de Deus, eu estou ali. Eu quero ler uma escritura aqui, e aí vamos estar logo encerrando. Eu creio que eu me atrapalhei um pouco aqui, mas Deus o sabe. É como dito no princípio, nós estamos vivendo experiências novas aqui. Essa escritura me chamou a atenção, irmãos. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 a seguir, diz assim. Vamos tomar aqui do 29. Diz assim: e será, quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a que vais possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Observe, será quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a terra da promessa, Canaã. Ele disse, pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura não estão eles além do Jordão, junto ao caminho do pôr do sol, na terra dos cananeus que habitam na campina de fronte de Gilgal, junto aos carvalhais de Manré? Quer dizer, nós estamos, vamos dizer, entrando na terra que Deus prometeu, estamos indo mais ali, há 2 montes da bênção e da maldição. A presença de Deus, irmãos, nem sempre ela é bênção. Você pode olhar, por exemplo, Ananias e Safira, creio que é Atos capítulo 5. Foram lá e mentiram diante do apóstolo São Pedro, e você conhece a passagem deles. A Bíblia fala sobre os filhos de Arão, Nadab e Abiú, que morreram perante o Senhor. Vamos dizer, fala de um Joabe que morreu perante o Senhor. Vamos dizer, a presença de Deus, ele é um trono de julgamento. Então, por isso vos falo nessa noite, nós temos sim que levar a coisa com seriedade, ter a nossa vida com transparência diante de Deus e diante dos nossos irmãos, confessar aquilo que tem que ser confessado. E concluindo apenas isso, quando confessa e deixa, diz a Bíblia, alcança a misericórdia. Confessou, pede graça para Deus para nunca mais tocar naquilo. Outra coisa, quando se confessa algo, a pessoa quem recebeu essa confissão, ou você mesmo que confessou, não toque mais no assunto. Aquilo morre ali. Compreende? Que Deus abençoe a cada um. Nós vamos deixar por aqui. E vamos apenas fazer uma oração. Não sei se tem pedidos de oração que vieram pela internet. E como é dito, tomem pelo Espírito cada palavra que foi dita aqui. E que Deus abençoe a cada um. Vamos ter uma palavra de oração. Enquanto isso, se houver algum pedido de oração, vai ser trazido aqui pelos irmãos. Vamos orar. Queridíssimo Pai Celestial, bem sabemos, ó Deus, que nós pelejamos, Pai, pela Tua milícia, e as nossas armas, Pai, elas estão todas na Tua palavra, Senhor. Nós sabemos que no decorrer da caminhada aqui, nós somos sujeitos, Pai, a levar algum arranhão ou escorregar. Teu profeta diz que a característica de um eleito não é que ele nunca cai, mas é que se ele cair, ele levanta, sacode o pó, vamos dizer, se coloca de pé, acerta o que tiver que acertar e segue em frente. Pai, não nos deixa perder o Teu modelo, Senhor. Não nos deixa, Pai, errar o caminho por algum motivo ou por outro, Senhor. Não nos deixe estar, Senhor, pensando, Pai, que as coisas têm mudado de alguma forma no sentido da nossa vida com o Senhor, não. Concede-nos graça, Senhor, para levar as coisas em ordem. Saber que o Senhor é Pai e é cheio de misericórdia. Tua palavra diz que o Senhor não rejeita um coração quebrantado, um espírito contristado. Nos ajuda, Senhor, a sentir dentro de nós, aqueles que necessitam, Pai, quando temos aquela carência, Senhor, compunge nosso coração, meu Pai. Compunge-nos a nós, Pai, cada um dos Teus filhos, Senhor. Eu preciso desse compungir constantemente, cada família, cada lar, Senhor. Ajuda-nos, Pai Santo, e abençoa estes trabalhos pela internet, Senhor. Venha, Pai, nos adestrar nesta etapa, Pai.
Senhor, ensina-nos, Pai, como fazer as coisas, porque muitas vezes nos encontramos um tanto sem saber qual o rumo tomar, Pai, qual a maneira, Senhor, até mesmo de colocar as palavras, Pai. Venha nos ajudar, Senhor, venha nos dar graça, Pai, venha nos capacitar. Não queremos nos tornar artistas de púlpito, não é isto, Senhor, mas que o Senhor nos ensine, Pai, a ter a rédea, Senhor, na mão. Vamos dizer, como disse creio que foi Billy Paul, disse que a coisa mais sobrenatural que ele via na vida do profeta é que ele sempre tinha o controle. Dá-nos, Senhor, esta graça, Pai, nós te pedimos. Abençoa, Senhor, nossos irmãos ao redor do mundo, Pai. Ó Deus, e abençoa, Senhor, cada congregação, cada ministério. Mantém-nos diante de Ti, Pai. E se bem te parecer, afastar do nosso meio esta praga, por assim dizer, Pai, para que possamos voltar, Senhor, a estar reunidos, Pai. É que assim, se bem te parecer, que o Senhor possa fazê-lo, nós te pedimos, enquanto entregamos este culto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja Deus.